da sua relação com Deus. Agora, preste muita atenção nisso. Isso é importante. A nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação crescente, um conhecimento crescente. A Bíblia diz que a vereda do justo, a caminhada do justo, ela é como a luz, como o sol, como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O que o Salomão está dizendo? Ele está dizendo que a caminhada do cristão é uma caminhada sempre de ascensão, sempre de proximidade com Deus, de modo que o relacionamento que a gente tem com o Senhor e o conhecimento que temos dele hoje é um conhecimento um pouco mais apurado do que foi esse conhecimento ontem, ok? Então o conhecimento que a gente tem de Deus amanhã será um conhecimento um pouco melhor e mais apurado do que o conhecimento que temos hoje. Isso é uma caminhada de proximidade com Deus, Edna. Você vai se aproximando de Deus, vai se achegando ao Senhor. O Moisés, eu vejo o Moisés um pouco confortável com o modo que Deus o usa. E todos nós aqui, que um dia fomos usados por Deus de alguma forma, às vezes eu fico lembrando com o Zé Roberto na brincadeira, mas é sério, né? O jeito que Deus nos usava lá há 15, 20 anos atrás, e a maneira que Deus nos usa hoje. Então, às vezes, se a gente pegar uma fita, né, de vídeo de como eu pregava lá 15 anos atrás, às vezes eu tenho até vergonha de algumas coisas que falava, e provavelmente daqui a 15 anos terei vergonha de muita coisa que falo hoje, porque a nossa vida está sempre em evolução, conhecendo mais a Deus, aprimorando melhor o nosso relacionamento com o Eterno, ok? E é isso que Deus quer de nós. Existe um momento na nossa vida que Deus está nos chamando a um degrau superior, e Moisés não estava e não quis subir esse degrau superior. Mais do que ferir a rocha propriamente dita, Moisés estava impedindo que Deus proporcionasse a ele uma oportunidade de evolução na sua relação com o Senhor. Porque olha lá atrás, quando Moisés teve um encontro com Deus, quando ele tinha 80 anos de idade, lá no pé do Sinai, né? Deus fala com Moisés mostra claramente no texto que ele não tem pegada para aquilo, não estou preparado para isso e tal, e Deus percebendo tudo isso, aí Deus delega a autoridade que vai dar a Moisés, para que ela seja feita através de não é delegar, mas que ela seria feita através do que tu tem nas mãos, Moisés. Uma vara. Aí Deus disse: agora solta essa vara no chão. Aí Moisés solta a vara no chão, ela faz ali os primeiros milagres, né? Transforma-se numa serpente, pega, ela volta de novo e vai. Então Deus deixa aquela vara, aquele cajado que estava na mão de Moisés, como sendo um instrumento pela qual Deus faz os milagres. Então você vai ver que os próximos milagres, os próximos sinais que Deus vai fazer através de Moisés está sempre fazendo uso do quê? Daquela vara, né? Viram na Bíblia, quem não viu, assistiu na novela da Record, os milagres de Moisés sendo feitos através daquele instrumento, daquela vara. O que Deus estava fazendo com Moisés, lá em Meribá, Deus estava dizendo: Moisés, eu estou te convidando a sair dessa zona de conforto sua, no que concerne a minha operação na tua vida. Você está acostumado a ser usado por mim dessa forma. Agora eu estou te convidando a subir um degrau, né? Eu usei até uma expressão esses dias e os alunos deram risada. Deus estava chamando Moisés para aposentar a vara. Você vai ter a sua vara aposentada a partir de agora e você vai começar a usar a fala. Então, ao invés de usar a vara, você vai falar a rocha. Você vai falar a rocha. Não tinha vara no negócio aí, esquece a vara, né? O Moisés, quando vai fazer o milagre, ele está tão acostumado com aquele jeito de fazer milagre, que o que ele faz? Ele vai lá e usa a vara. No momento que ele fere a rocha, desobedecendo uma orientação de Deus, que era para falar a rocha, Moisés não está somente ferindo a rocha de Meribá, o Cristo, seja lá o tipo de exegese que queira fazer daquela pedra.
Moisés está se recusando a subir um degrau na sua relação de intimidade com o Senhor, de operação de milagre, ok? Então ele está, quando Moisés faz isso, Deus decreta, não dá mais, não dá mais. Quando nós chegamos à estaca máxima daquilo que a gente pode se aproximar de Deus, Deus nos aposenta. No caso de Moisés, foi uma aposentadoria compulsória, foi a morte. Não dá mais, não tinha como Moisés seguir como líder emérito de Israel, era impossível, tá certo? A morte seria a solução. Tanto que Deus, logo depois disso, pede para que ele prepare o Josué e papapá, aquela coisa toda, e ali na frente ele sobe no monte, ele tenta argumentar com Deus, Deus diz: olha, sem chance, não me fale mais sobre esse negócio, está decretado, e o comando passa para Josué. Deus, na verdade, estava querendo que na relação que ele tinha com Moisés, através daquela vara que fazia milagres, que aquela etapa fosse vencida, e ele pudesse ir para o outro patamar. Queria falar. Deus queria usar Moisés falando da rocha, e Moisés não estava permitindo isso, ok? Quando Deus vem falar com Josué, perceba que Josué não tem nenhum instrumento. Ô Senhor, o meu líder andava com uma varinha de condão mágica, poderosa, espiritual, cadê a minha? Não. Quando Deus aparece para o Josué, Deus deixa bem claro qual o nível de relação que ele queria ter com a nação de Israel e a partir de Josué. Josué, você vai falar a este povo, fala aos filhos de Israel. O Josué tinha tido experiências absolutamente amargas na fala com o povo de Israel. A primeira vez, e talvez a única, que Josué ousa falar ao povo de Israel, os caras pegaram pedra para apedrejar. Que foi quando ele foi enviado como espia, vocês lembram da história, né? Josué e Caleb foram enviados como espias, e tal, os 10 espias vieram falando: ó, não dá, os caras são gigantes, papapá. E aí o Josué e o Caleb sobe num lugar mais alto e fala ao povo. A Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, né? Que era uma forma de chamar a atenção das pessoas. Imagine, milhares de pessoas, todo mundo gritando, todo mundo, vamos voltar para o Egito. Então ele precisava tomar uma atitude drástica. Aí ele sobe no lugar, rasga as suas vestes, puxa, me dá o nome de Deus, tudo peladão. Aí todo mundo olhou para ele. E aí quando eles ganharam a atenção das pessoas, quando eles chamaram a atenção daquela multidão, a multidão silenciou para ouvi-los, eles começaram a dizer: olha pessoal, a terra que nós passamos a espiar é terra muito boa, eles são gigantes, mas você o amparo deles, o Senhor é conosco, não tem mais, eles são como o nosso pão, nós vamos devorá-los, Aí quando isso acontece, a única experiência que o Josué está falando ao povo, a Bíblia diz que cada um pegou pedra para apedrejar. Mas aí agora o Senhor apareceu no arraial e todos temeram, tá certo? Então agora quando Deus chama o Josué e diz assim: olha, você é o cara, o comandante do negócio, você vai falar aos filhos de Israel. Agora imagine o temor que o Josué tem de ter de novo a experiência de falar aos filhos de Israel, anunciar aos filhos de Israel que o Moisés tinha sido morto. Como convencer aquelas pessoas e como falar, dar a ordem para aquelas pessoas para que Deus pudesse introduzi-los na terra. Foi uma experiência extraordinária que ele tem com o Senhor.